Dor na coluna é um problema bastante comum, geralmente causado porque as pessoas passam muito tempo sentadas ou com a má postura ao sentar ou andar. Estima-se, inclusive, que cerca de 80% da população, principalmente as mulheres, tem ou terá essa dor em algum momento da vida. E por isso é importante tomar alguns cuidados para evitá-la e tratá-la. Veja na matéria de Fernanda Freire. Hoje nós vamos falar sobre dores na coluna, problema esse que afeta grande parte da população. E a nossa convidada de hoje é a doutora Fabrícia Hudson Machado. Doutora, quais são as principais causas de dores na coluna? Fernanda, a principal causa de dores na coluna é a má postura. E, infelizmente, nós não somos educados a ter uma boa postura no dia a dia. Então, sentamos errado, abaixamos de forma incorreta, às vezes não dormimos num colchão adequado, pegamos peso, fazemos flexão de tronco com rotação, o sedentarismo, a falta de atividade física, o sobrepeso, tudo isso está acarretando dores na coluna. Doutora, e como é que nós podemos fazer para poder prevenir essas dores nas costas e também poder corrigir mais a nossa postura? Primeiramente, o ideal é a gente estar num peso adequado, praticar uma atividade física para manter essa postura, essa musculatura do tronco e da coluna forte, abaixar de forma correta, dobrando os joelhos com a coluna ereta, evitar fazer flexão e rotação de tronco, dormir num colchão adequado e realmente estar tentando manter uma boa postura no dia a dia, Fernanda. Doutora, a gente sabe que muita gente sofre com o problema do colchão adequado. Como nós podemos fazer para poder prestar mais atenção nisso? Como escolher esse colchão adequado? O colchão adequado, a gente tem que observar a densidade desse colchão, Fernanda. Se é um colchão de casal, você tem que somar o peso do seu peso, o peso do seu esposo e olhar na tabela da densidade. O ideal um colchão de casal é que seja no mínimo 45, D45, que é a densidade da espuma. Um D45, um D60. Um colchão de solteiro, o ideal é um D33. E a melhor posição para dormir é a posição de lado. De lado, com um travesseiro embaixo da cabeça e outro entre as pernas. A segunda posição mais indicada é a posição de barriga para cima, em que nós colocamos um travesseiro na cabeça e outro debaixo do joelho. E a posição que não é muito indicada para essas dores na coluna é dormir de bruço, ou seja, de barriga para baixo. Porque nessa posição a gente comprime vasos sanguíneos da região lombar, diminui o fluxo sanguíneo e você pode sentir um desconforto logo após pela manhã. Doutora, que tratamento a fisioterapia usa para corrigir esses problemas de postura, essas dores na coluna? Nós temos dentro da fisioterapia várias áreas. Quando o paciente chega à clínica com dores agudas, a gente tem a eletroterapia, que são os tratamentos com ultrassom, TENS, laser, que são compressas termoterápicas, que são equipamentos que aliviam a dor e aliviam essa inflamação. E temos um tratamento muito utilizado, Fernanda, que é a reeducação postural global, que é o RPG, que é uma técnica desenvolvida para reeducar a postura do paciente. Porque nada adianta você ir ao médico, tomar medicação, tomar anti-inflamatório, fazer uma fisioterapia para analgesia e não tratar a causa. Então, o RPG é um método avançado que você trata a causa do problema. Você ensina o paciente a ter uma boa postura, a sentar corretamente, a deitar, a baixar. Você instrui ele no posto de trabalho para ele ter uma consciência corporal e reeducar essa postura e aliviar essas dores. Então, doutora, a gente trouxe algumas perguntas de telespectadores para poder, com dúvidas, para a senhora poder responder. A gente vai começar com o Wagner. Ele sempre tem dores nas costas, ele é lavrador, uma profissão que a gente sabe que exige muito da coluna, e ele sempre tem dores e toma remédio. Só que para ele não é o bastante, não funciona mais. Vamos conferir agora a pergunta dele. Doutora, eu tomo remédio para a coluna, só que o remédio não está servindo mais. O que eu devo fazer? Wagner, você relata que é lavrador, né? E que
toma remédios para a coluna há muito tempo e não vem adiantando. O ideal é que você faça uma avaliação com o ortopedista, eu não sei se você já fez, ou tire um raio-x para a gente ter um diagnóstico correto do que está causando essa dor na coluna. Mas a gente de antemão já sabe que sua profissão força muito a coluna, porque você abaixa, mexe no campo. Então, essa má postura, esse exercício repetitivo de flexão com rotação de tronco, dá sim dores na coluna. Então, minha dica para você é procurar um ortopedista, fazer um exame mais adequado para a gente ter um diagnóstico melhor. E fazer fisioterapia para a gente tomar uma providência, né, para você não ficar sentindo essa dor, viu? Doutora, no caso do Wagner, que toma remédio, assim como ele, existem muitas pessoas que é só aparecer ali uma dorzinha na coluna, já corre para a farmácia e compra um remédio. Qual é a contraindicação dessa atitude? Na verdade, nós não podemos se automedicar, né, Fernanda? Mas a maioria, infelizmente, da população sente qualquer dor e não procura um médico ou fisioterapeuta, vai direto na farmácia e compra uma medicação. E nem sempre essa medicação é indicada para você. Pode ter um efeito colateral, às vezes você pode ser hipertenso, que combinando com o anti-inflamatório que você comprar na farmácia pode dar um efeito colateral. Então, o ideal é realmente procurar um serviço médico para estar avaliando e estar pegando essa receita dessa medicação adequada. Agora nós vamos ver a pergunta do seu Nelson, que é uma pessoa mais idosa e ele reclama muito de dores nas costas. Vamos ver. Doutora, estou com muita dor na coluna, queria saber o que é que eu vou fazer. Seu Nelson, essas dores estão incomodando muito o senhor, né? O ideal é a gente estar fazendo uma avaliação da sua coluna, seu Nelson. É procurar realmente um serviço médico para estar avaliando, uma avaliação fisioterápica. Mas de antemão, pela idade, o senhor pode ter alguma artrose, algum desgaste. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente vai diminuindo o centro de gravidade, as vértebras vão se achatando e a gente tem mais propensão a ter osteófitos, diminuição de espaço intervertebral e realmente ter dores nas costas. Essas dores são reflexos de uma vida toda que o senhor teve, se o senhor pegou peso, se teve má postura. Então, o ideal é a gente estar avaliando, é você procurar um serviço especializado, seu Nelson. Doutora, o mais indicado para o idoso, então, é estar procurando um profissional, né? Não, com certeza, melhor do que se medicar. Esse profissional vai estar avaliando, vai estar passando os exames necessários, fazendo fisioterapia, depois a gente indica uma hidroginástica. Não se automedicar. Doutora, é interessante as mulheres que estão grávidas também ter esse acompanhamento, porque a gente sabe que é uma mudança muito drástica no corpo, né? Com certeza, Fernanda. Nós fazemos fisioterapia no pré-parto justamente para estar fazendo um relaxamento dessa musculatura lombar, usando um aparelho que é totalmente indicado, que é o TENS, para aliviar as dores da coluna, massagem, compressa, para estar preparando essa mulher para o parto, para essa fase de aleitamento materno. Então, é importante estar tratando dessa coluna no pré-parto e no pós-parto.